vocês. As nossas atividades, nós vamos passar agora para uma atividade que a gente chamou de Por quê, para quê e como, né? O painel USP de Gêmeos, que vai falar um pouco de atividades de pesquisa. Depois nós vamos ter uma mesa redonda, que nós chamamos Gêmeos e Suas Histórias, né? Reuniões e separações. Depois nós vamos ter rodas de conversa com pais, com gêmeos e com educadores. E, bom, será essa a programação do dia de hoje. Então, eu queria chamar a nossa colaboradora, né, a Lilian Lucchesi. Lilian, eu vou passar o comando para você. Essa próxima atividade, você é a nossa moderadora. Então, eu vou dar um pouco de sossego. Vocês vão poder ficar um pouquinho sem ouvir minha voz. Lilian, por favor, assuma. Super obrigado de você coordenar essa próxima atividade. E vamos acompanhar com muita atenção do lado de cá, tá bom? Obrigado, Lilian. Obrigada, Cláudio. Boa tarde a todos. Obrigado por estarem aqui nesse sábado, né? A gente que já está um pouco cansado de atividades pelo computador, né? Mas acho que para bons encontros isso ainda vale, né? Então, aqui nesse primeiro momento, então a gente vai falar um pouquinho de por quê, para quê e como que a gente tem estudado gêmeos, para a gente buscar entender um pouquinho mais como é esse universo, né, da gemelaridade. Então, eu vou começar passando a palavra para o Vinícius Davi, que é psicólogo, formado pela USP de Ribeirão Preto, e onde ele fez também o mestrado dele, né, Vinícius? Então, como a Emma já falou, o Cláudio já falou, o Vinícius é funcionário, né, pesquisador na Universidade de São Paulo, e ele também está desenvolvendo o doutorado dele agora, falando sobre sensibilidade ambiental em gêmeos. Mas não é isso que ele vai falar agora. Agora, ele vai falar um pouquinho de exatamente do como, né, Vinícius? Na verdade, do para quê. Ele vai explicar um pouquinho melhor para vocês, né, um conceito de herdabilidade, porque quando a gente olha para gêmeos, a gente fala tanto de genética. Então, Vinícius, eu passo a palavra para você. As perguntas que vocês podem colocar no chat, depois, ao final das 3 falas, eu vou transmitindo as perguntas para eles. Vinícius, então, a palavra é sua. Boa palestra. Bom, gente, muito boa tarde para vocês. Se está sol em São Paulo, aqui em Ribeirão Preto está chovendo, invertemos, né? Mas vamos tentar conversar um pouquinho. Como a Lina falou, meu nome é Vinícius, sou psicólogo, faço doutorado atualmente, e eu vou tentar falar um pouquinho para vocês sobre o porquê que os gêmeos são tão importantes para a ciência, tá? Então, assim, historicamente, o interesse em estudar gêmeos é bastante antigo. Um dos primeiros registros que a gente tem data de 400 a.C., em que o Hipócrates, que é considerado o pai da medicina moderna, tentava entender por que havia o nascimento de gêmeos, por que acontecia o nascimento de gêmeos. Para Hipócrates e Aristóteles, né, o nascimento de gêmeos seria fruto de uma característica sexual feminina, né? A mulher com muito apetite sexual ou com muitas relações sexuais teria chance de ter filhos gêmeos. O Santo Agostinho usa um modelo de gêmeos para fazer a crítica à astrologia. Então, se a astrologia diz que as características das pessoas são função do momento em que elas nascem, e eu tenho pessoas que nasceram no mesmo exato momento, e eu consigo demonstrar que essas pessoas não são tão semelhantes assim, eu teria uma evidência contra a validade da astrologia. Bem mais tarde, que era onde eu estava, que o rei Gustav III, cujo pai não gostava, ou desconfia, na verdade, não é que o pai não gostava, havia um médico que falou mal da cafeína na época, e ele acreditava que a cafeína fazia mal. E o Gustav, que tinha 2 presos gêmeos que tinham sido condenados à morte, faz uma proposta para eles, que ele trocaria a pena de morte por uma pena de prisão perpétua, e, em troca, um dos gêmeos tomaria 3 xícaras de café por dia e o outro gêmeo tomaria 3 xícaras de chá. A intenção dele era mostrar que aquele gêmeo que tomou café teve mais problemas de saúde do que o gêmeo que tomou chá, né? Ironicamente, ele morre antes dos gêmeos, assassinado numa conspiração,
e o gêmeo que morreu mais cedo foi o que estava tomando chá. Um bocado mais tarde, a gente já está no final do século XIX, Galton é o primeiro pesquisador que realmente se debruça a estudar mais profundamente o ambiente. Então, de que maneira diferentes ambientes poderiam influenciar o desenvolvimento de gêmeos? Gêmeos separados, é principalmente aí que nasce a ideia de estudar gêmeos que foram separados ao nascimento. O Siemens, em 1924, ele é o cara que sistematizou a ideia de que existiriam dois tipos de gêmeos. Já se sabia, né, há algum tempo que existiam gêmeos mais parecidos ou mais diferentes entre si, mas ele que sistematiza a ideia de que existiria um tipo de gêmeo que seriam os gêmeos idênticos e um tipo de gêmeos que seriam os gêmeos não idênticos ou fraternos. E assim, o interesse na pesquisa por gêmeos não caiu ao longo do tempo, muito pelo contrário. A gente estuda cada vez mais gêmeos, a Emma mostrou, né, a representação dos centros de gêmeos dos países que estão representados. E para dar um exemplo para vocês, a NASA publica em 2019 um estudo que visava investigar os efeitos da exposição a longos períodos no espaço. O que eles fizeram? Pegaram gêmeos idênticos, um ficou na Terra, o outro foi para o espaço e ficou cerca de 340 dias no espaço. E eles foram monitorando questões biológicas, fisiológicas, uma série de parâmetros aí do funcionamento do corpo desses dois gêmeos, e verificaram que sim, existe uma série de prejuízos para aquele gêmeo que ficou no espaço, mas que quando ele volta à Terra, em poucos meses, tudo volta ao estado inicial, que era como ele estava quando saiu daqui. E isso dá base para expedições mais longas no espaço, como a gente tem pensado agora, vai para Marte, demora muito tempo, qual seria o efeito? Então, são os gêmeos aqui ajudando a gente a mandar pessoas para Marte. Então, tá. Qual é o foco principal do nosso grupo quando a gente fala em ciência com gêmeos? É o que a Lilian já citou, que seria a herdabilidade. E o que é a herdabilidade? Ela é um tópico dentro de um campo maior, que a gente chama de genética comportamental, e ela visa, basicamente, determinar o quanto as diferenças individuais seriam fruto das diferenças genéticas ou de diferentes ambientes em que o indivíduo se desenvolve. Em outras palavras, pega você e uma outra pessoa, não precisa ser o seu irmão necessariamente, vocês são diferentes. O quanto dessa diferença advém do fato de que vocês têm genéticas diferentes e o quanto que vocês tiveram ambientes diferentes ao longo do seu desenvolvimento. E aí a gente pergunta, se é herdabilidade, que já deve ter, né, eliciado para vocês aí a palavra herdável, e herdável é aquilo que passa de pais para filhos, por que a gente não usa pais e filhos no estudo da herdabilidade? A gente usa, tá? A gente não usa só gêmeos nessa área. Só que pais e filhos têm um problema que é o do ambiente compartilhado, que é o ambiente em que eles cresceram. A gente vai ter décadas de diferença aí entre pais e filhos, que cresceram numa cultura diferente, em casas diferentes, com pais diferentes, com muitas coisas diferentes, enquanto os gêmeos nasceram ao mesmo tempo, foram criados, na maioria das vezes, no mesmo lugar, pelos mesmos pais. Então, a gente tem um controle aí do ambiente que é compartilhado entre os irmãos. E a gente parte do pressuposto que toda característica individual seria o fruto de três grandes fatores. Um é o fator genético, outro é esse ambiente compartilhado que eu comentei, e, finalmente, existe um ambiente individual, porque cada irmão também tem a sua vida separada do outro. Se eles tiveram o mesmo professor, ambiente compartilhado, mas eles namoraram pessoas diferentes, ambiente individual, um ficou doente, o outro não ficou doente, seriam as coisas que só um dos gêmeos passou. Então, os gêmeos são alguma coisa que a gente chama de experimento natural, porque a gente vai ter não só esse controle do ambiente compartilhado deles, mas a gente também tem os gêmeos idênticos, que têm 100% de semelhança genética, e os gêmeos não idênticos ou fraternos, que têm aproximadamente 50% de semelhança genética. E aí a gente vai ter dois grandes delineamentos clássicos, né?
O primeiro seria comparar as semelhanças entre os gêmeos idênticos e não idênticos. Então, se eu demonstro que os gêmeos idênticos são mais semelhantes entre si do que os não idênticos, eu tenho aí uma evidência de que esse traço que eu estou investigando, seja ele qual for, tem, ao menos em parte, um caráter herdável, genético, se preferirem usar essa palavra. E o outro formato clássico é comparar gêmeos idênticos, ou mesmo não idênticos, mas com idênticos é mais comum, que foram criados em separado. Então, agora, se eu mostro que mesmo criados em ambientes separados, os gêmeos idênticos são muito semelhantes, e talvez mais semelhantes do que gêmeos não idênticos, mais uma vez eu tenho aí uma evidência de que esse caráter que eu estou estudando é herdável. Para dar um exemplo para vocês, aqui é um gráfico que mostra a altura de irmãos gêmeos. Tá? Então, eu tenho aqui a altura de um irmão e aqui a altura do outro. Cada ponto desse daqui representa o encontro da altura de um irmão com a altura do outro. Então, esse ponto, por exemplo, é um ponto em que um dos irmãos tem cerca de 1,58 m e o outro tem cerca de 1,52 m ou 53 aqui. E quanto mais perto esse ponto está dessa linha diagonal, significa que as alturas dos irmãos são mais semelhantes entre si. Deste lado, eu tenho os gêmeos idênticos, e aqui os gêmeos fraternos. É óbvio que há cálculos sofisticados para medir isso, mas eu acho que só pelo gráfico já dá para ver que a altura dos gêmeos idênticos é muito mais parecida entre si no geral do que a altura dos gêmeos não idênticos, o que nos indica que tenha alguma característica herdável que defina a altura das pessoas, dos gêmeos, mas que a gente pode generalizar para as pessoas em geral. E eu falei muito em herdabilidade, só para fazer uma ressalva, né, e aspectos genéticos que são nosso principal interesse, mas isso quer dizer que a criação não é importante? Né? De maneira nenhuma, tá? De maneira nenhuma. Primeiro, porque sem uma criação adequada, sem um ambiente adequado, o indivíduo não vai se desenvolver adequadamente. Então, por mais que eu tenha algum traço herdável para ser uma pessoa alta, dependendo das condições na qual eu fui criado, eu não vou ser uma pessoa alta. Se eu tenho para uma personalidade X ou Y, dependendo do ambiente, eu não consigo desenvolver essa minha tendência, né? E por isso que a gente sempre frisa a importância da pesquisa em países com maiores desigualdades. A Emma falou que temos 3 centros de gêmeos na América Latina, sendo 2 no México e no Brasil. A maior parte dos estudos são feitos em países ricos, com pessoas brancas de classe média. Então, bem ou mal, o ambiente de todo mundo tem uma série de semelhanças que a gente não vai enxergar num país como o Brasil, por exemplo. A gente tem uma diversidade étnica muito grande, diversidade socioeconômica muito grande, culturas regionais muito distintas, e se a gente conseguir fazer essa integração, a gente vai conseguir visualizar melhor qual é realmente o papel do ambiente e da cultura em que as pessoas crescem. E, por fim, o ambiente tem sim uma importância muito grande. Né? As pesquisas, por exemplo, de características psicológicas vão dizer que, em média, 45% das nossas características psicológicas são herdáveis, tá? O que é muita coisa, bem mais, né, do que a gente pode pensar intuitivamente. Sobram 55%. Esses 55% são do ambiente, são da criação, são da cultura, então a gente não deixa de lado jamais essa articulação entre o que é genético, o que é o ambiental, o que é a criação, o que é cultural, etc. Agradeço a vocês, peço desculpa pelos problemas técnicos. Obrigada, Vinícius. Agora, eu vou chamar, então, para falar aqui com a gente um pouquinho. Na verdade, a gente vai transmitir o vídeo dela, mas ela está aqui, né, para a nossa conversa. A Júlia, que é cirurgiã dentista, ela é doutoranda no programa, né, de Ciências Odontológicas na Faculdade de Odontologia na USP de São Paulo, que foi onde ela também se formou. Ela é membro do Kardec Trials, que é um programa para detectar e estudar, né, o manejo de cáries em crianças. Especificamente, hoje, ela é integrante do Kardec Twins, que é o que estuda os gêmeos, né? E é onde ela desenvolve o projeto dela do doutorado,
onde ela busca entender as questões de saúde bucal, do medo, da ansiedade e a relação disso na qualidade de vida dos gêmeos. Então, a Júlia vai falar um pouquinho e depois ela está aqui, né, para responder as perguntas. Isabela, você pode soltar o vídeo dela, por favor? Júlia, quer falar um oi? Só queria falar boa tarde para todo mundo, vou falar no vídeo também, mas obrigada, Lilian, obrigada, professora Ema, e a todos os participantes aqui presentes. Boa tarde a todos. Eu sou a Júlia, sou dentista, aluna de doutorado da Faculdade de Odontologia da USP, da FOUSP, e eu e a Laura é pós-doutoranda lá na FOUSP também. Nós preparamos essa apresentação para vocês. Nós vamos conversar sobre a importância dos gêmeos na odontologia. Eu e a Laura, nós somos orientadas do professor Fausto Medeiros Mendes, e nós gostaríamos de agradecer, né, o convite e dizer que a gente está bem feliz em estar aqui essa tarde com vocês. E antes da gente começar, eu vou contar para vocês um pouquinho do nosso grupo de pesquisa. Então, o grupo de pesquisa chama CARDEC. CARDEC é um acrônimo, né, para detecção e manejo de cárie em criança. E o CARDEC ele foi idealizado pelo professor Fausto, pela professora Mariana e pela professora Daniela, os três da FAUSP. E atualmente o CARDEC ele é composto, né, por muitas pessoas, alunos de mestrado, doutorado, de iniciação científica, além dos nossos professores. Mas hoje a conversa, né, é comigo, que eu sou a Júlia, e com a Laura. Então, o CARDEC ele surgiu em 2012, né? Foi uma iniciativa pioneira voltada para a investigação de desfechos clinicamente relevantes para os pacientes, por meio de estudos que abordavam as estratégias relacionadas ao diagnóstico e manejo de cárie em crianças. Então, de 2012, nós já estamos em 2022, então esse grupo de pesquisa tem 10 anos que esse grupo vem produzindo evidência científica e que dure por muitos mais anos, né, nossas ideias, nossos estudos para contribuir com a ciência. Então, em 2016 foi publicado o protocolo do CARDEC-1, em 2020 a gente começou a colher os frutos dos resultados de 2 anos de acompanhamento de todos os participantes. A gente tem também outros CARDECs, que a gente chama, né, são outros estudos, então o CARDEC 2, que acontece em Barueri, num trailer odontológico, o CARDEC 3, o CARDEC 4, em parceria com a Universidade Federal de Pelotas, e o CARDEC 5 é o CARDEC Twins, é o CARDEC dos gêmeos, e é por isso que nós estamos aqui hoje, para falar um pouquinho desse estudo e para falar sobre a importância dos gêmeos na odontologia. O CARDEC Twins ele acontece em parceria com a professora Ema, né, mais especificamente do painel USP de Gêmeos, e também da Faculdade de Medicina. Coloquei a foto da professora Maria Brizot, mas existem outros professores envolvidos nesse estudo, né? E quando a gente pensa em gêmeos, a gente pensa automaticamente na composição genética, né? Então, gêmeos monozigóticos idênticos compartilham 100%, e os gêmeos dizigóticos cerca de 50%. Sendo assim, gêmeos são uma excelente alternativa para a gente investigar qual a contribuição dos fatores genéticos e ambientais no desenvolvimento humano, tanto para características físicas quanto para a etiologia de doenças. Quando a gente leva isso para a saúde bucal, isso pode nos ajudar em relação à prevenção e abordagens terapêuticas. Se a gente pegar, por exemplo, a doença cárie, tanto a doença cárie como outras condições que afetam a cavidade oral, elas influenciam na qualidade de vida, né? Existe um impacto na qualidade de vida. E atualmente a gente tem que poucos estudos investigaram a influência da genética e do ambiente e dos parâmetros fetais, né, nos desfechos relacionados à saúde bucal. Apesar de poucos estudos, né, já existem alguns dados na literatura, existe uma maior correlação entre a presença de cárie nos gêmeos idênticos, em comparação aos gêmeos que não são idênticos, mas a gente quer aprofundar esses estudos, né, não apenas na doença cárie, mas também em outras condições que eu vou contar para vocês. Mas continuando, né, no exemplo da doença cárie, a cárie ela pode afetar o desenvolvimento físico, o desenvolvimento social, psicológico e causar um impacto negativo na qualidade de vida. Além disso, outros fatores também influenciam, como fatores socioeconômicos, hábitos alimentares, medo e ansiedade em relação ao tratamento odontológico. Então, qual seria a influência de fatores genéticos e ambientais sobre o impacto na qualidade de vida relacionada à saúde bucal?
Então, se a gente descobrir isso, a gente também consegue ajudar na melhora da qualidade de vida das crianças, né, e dos adultos. Em relação ao comportamento infantil, a gente tem que o comportamento ele é influenciado por diversos fatores. Desenvolvimento infantil, a gente tem que lembrar que o contexto odontológico, né, um consultório, ele é potencialmente estressante. Se essa criança já sentiu dor de dente antes, o medo e a ansiedade, o medo e a ansiedade é aquele conjunto de sentimentos negativos que antecedem a consulta. Uma a cada 10 crianças no Brasil possui ansiedade em relação ao dentista, e o medo de dentista chega a cometer 21,6% das crianças, né? Então, pensando nisso, né, no comportamento das crianças, no meio estilo familiar, em relação ao atendimento odontológico, a gente queria que essa relação ela fosse mais aprofundada, né? A gente conseguisse estudar melhor qual a origem dessas alterações de comportamento, o que causa medo e ansiedade, sendo que o indivíduo, ele está num ambiente, né? Esse ambiente influencia o indivíduo, mas o indivíduo também é um influenciador ativo do seu próprio ambiente, né? Então, pensando nas pesquisas em genética comportamental, qual seria a origem da alteração do comportamento infantil no tratamento odontológico? Quais os fatores determinantes para a criança sentir medo e ansiedade? O que vai influenciar mais, a genética ou o ambiente? E aí, pensando em tudo isso que eu contei para vocês, a gente idealizou, né, o Kardec Twins, e os objetivos desse projeto, dessa pesquisa, é avaliar a associação de variáveis relacionadas com a genilaridade, né, o fato deles serem idênticos ou não, adversidades pré-natais e perinatais, com os resultados relacionados à saúde bucal das crianças, com a qualidade de vida relacionada à saúde bucal infantil e com o comportamento das crianças durante o atendimento odontológico. Então, os nossos gêmeos, né, os nossos pacientes, os colaboradores da pesquisa, eles são nascidos no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP entre 2007 e 2017. Todos os responsáveis e as crianças e adolescentes aceitam participar da pesquisa, que acontece lá na FOUSP, na cidade universitária. Então, a gente avalia a presença de cárie dental, trauma dental, se tem alguma alteração na oclusão, presença ou não de bruxismo, e de algumas manchas, como, por exemplo, a hipomineralização e a fluorose. Na consulta odontológica, os gêmeos eles são examinados e, em seguida, eles recebem o tratamento odontológico completo nas consultas subsequentes. Todo esse tratamento ele é oferecido de acordo com a melhor evidência disponível, de forma gratuita, e sempre pensando na família, quando eles podem retornar ou não, a gente consegue combinar bem esses retornos. As crianças elas são acompanhadas por 2 anos, com consultas a cada 6 meses depois do término do tratamento, né? E o comportamento das crianças ele também é coletado durante as consultas de tratamento odontológico, assim como nos seus retornos a cada 6 meses. Em relação ao comportamento, eu vou destacar um pouco mais, porque é a parte que a gente tem mais relação com o Instituto de Psicologia, né, com o painel USP de Gêmeos, e a gente divide bastante o nosso dia a dia da pesquisa. A identificação do medo e da ansiedade, ela pode ser feita de diversas formas, desde formas observacionais por alguém de fora, né, ou através de respostas dos pais, ou resposta das próprias crianças, ou de questões fisiológicas das crianças. A gente utiliza essa escala aqui, que é a escala de medo e ansiedade dental, que a criança é perguntada, né, como ela está se sentindo em algumas situações no dentista. Tem as faces, né, essas carinhas, para ajudar nas respostas, que elas vão me dizer se elas estão tranquilas ou tranquilas a muitíssimo preocupadas, né? Como elas sentem sobre ir ao dentista de modo geral, a limparem os dentes, ou a dar uma injeção na gengiva para fazer o dente dormir, entre outras questões. A gente também tem essa escala, que elas respondem a cada procedimento como elas estão sentindo naquele exato momento, em que ela aponta nas carinhas, né? Quanto maior a pontuação, tanto dessa escala quanto da anterior, maior o nível de medo e ansiedade da criança. A gente tem outras medidas, como a filmagem, a gente quer utilizar o Face Reader, né, que mede 6 emoções mais a face neutra, tudo isso para enriquecer, né, a nossa avaliação em relação ao comportamento das crianças.
Com tudo isso que eu contei para vocês, a gente acredita que um projeto como um todo, né, a parceria como um todo, juntando os dados da odontologia, da psicologia, da medicina, isso vai fortalecer as evidências sobre a influência de fatores genéticos e ambientais em vários problemas de saúde bucal que afetam as crianças. E, além disso, é a primeira vez que a gente avalia a influência desses aspectos na qualidade de vida relacionada à saúde bucal e no comportamento durante o tratamento odontológico. Eu trouxe aqui para vocês nosso dia a dia, então, as crianças assinando que aceitam participar da pesquisa, a filmagem pré-atendimento, pergunta dos sentimentos, aqui tem a foto com a termocâmera, que é a parte do painel USP de Gêmeos, né, da psicologia que aplica. A gente tem o momento do exame, a conversa com os pais, o atendimento propriamente dito e as crianças pós-atendimento. Esse é o nosso ambiente, nossa clínica odontológica. Trouxe um pouquinho da nossa rotina para vocês. Aqui mais fotinhos. Deixa eu tirar aqui mais gêmeos para vocês. Coloquei essas fotos que representam bem a nossa relação com as famílias dos gêmeos, isso é de extrema importância. Eu gostaria de agradecer imensamente as famílias que nos apoiam durante a pesquisa. Então, é sempre um ambiente muito gostoso de trabalhar e a gente fica feliz, né, de ser, que a gente acolhe, mas a equipe também é muito acolhida. Coloquei mais algumas fotinhas do nosso dia a dia. Deixa eu... Aqui, isto. E eu termino com essa foto, que sou eu, o professor Fausto e a Laura, para agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês nessa tarde. Espero que vocês tenham gostado e que a gente tenha conseguido mostrar um pouquinho da importância dos gêmeos na odontologia. Essas são as nossas redes sociais, as redes sociais do Kardec. E muito obrigada a todos que contribuem para que essa pesquisa aconteça e estou à disposição para a nossa conversa. Muito obrigada. Boa tarde. Obrigada, Júlia, que também vai estar aqui para depois da nossa conversa, né? Obrigada a vocês. Júlia e eu, a gente trabalha bastante juntas, então eu corro o risco de falar muito bem dela e eu tenho um viés para isso, né? Agora eu vou chamar, então, nosso último palestrante, que vai falar um pouquinho mais do como, então, a gente estuda, né? São conduzidos esses estudos do painel, em conjunto com o pessoal da odontologia, o Timon, que é biólogo, o Timon é formado na Universidade de Borgonha, né? na França, fez o mestrado dele em etologia, que é o estudo do comportamento, em Sorbonne, também na França, e agora ele está aqui no Brasil, fazendo o doutorado dele, sob orientação da professora Emma Ota, e está, então, buscando entender um pouco mais sobre o comportamento de cooperação entre os irmãos gêmeos, né? E isso, como que isso pode nos ajudar a entender outras questões do ser humano. Então, o Timon vai falar agora para vocês. Boa palestra. Beleza, então. Boa tarde a todos. Eu sou Timon Le Baron Kerif. Eu sou, então, biólogo de formação, etólogo. Eu vou apresentar para você um pouquinho mais sobre as metodologias que nós usamos aqui no painel para acessar os comportamentos das crianças gêmeas. Isso é uma apresentação que foi realizada em parceria com Isabela Pereira e Liliane Lucchesi. Então, aqui o painel, o que fazemos e como fazemos para acessar os comportamentos das crianças gêmeas e os comportamentos humanos em geral. Eu vou tentar explicar um pouquinho mais para vocês, mas, primeiramente, eu quero destacar que o estudo do comportamento humano é tanto do domínio da psicologia que da biologia. Então, aqui no painel, temos pesquisadoras e pesquisadores dos dois domínios e tem uma troca de ideias muito ricas que é importante para desenvolver pesquisas, né? E, segundamente, nós vamos
explicar, eu vou tentar explicar para você o que consideramos como comportamentos, porque acho que cada um aqui tem saber o que é um comportamento, mas na hora de explicar, acho que não tem uma definição bem clara, é mais um conceito individual. Então, aqui vamos ter uma base comum sobre o que são os comportamentos. Nós podemos considerar, por exemplo, que os comportamentos são movimentos, mas também seria interessante considerar que podem ser não movimentos, como comportamento de sono, de imobilização, tá? E nós pensamos num indivíduo, num organismo inteiro, frequentemente. Mas também é interessante de pensar que tem comportamentos de parte do corpo, como comportamentos neuronais, ou o comportamento da dilatação da pupila, por exemplo. Dá para fazer um zoom aqui no indivíduo para ver só algumas coisas. E se nós podemos colocar só uma parte do organismo, talvez também nós podemos considerar mais de um organismo. E nós temos comportamentos de grupo, como aqui uma massa num show ou um time de esporte. Então, os comportamentos são muito ricos, os comportamentos são a vida mesmo, né? E aqui com o estudo de crianças gêmeas, o que é interessante é que nós podemos olhar, observar um indivíduo sozinho, para ver os comportamentos, ou nós podemos observar uma parte do corpo, uma reação corporal, ou nós podemos observar também a dupla, ou um conjunto de duplas de crianças gêmeas. Tem diferentes escalas de estudo, assim. Agora que nós sabemos isso, vamos ver um pouquinho mais sobre o painel, o que fazemos. Nós temos vários projetos aqui no painel, como já foram explicados um pouquinho antes. E o objetivo principal, acho que do painel, seria de entender melhor o universo da gemelalidade, o universo das crianças gêmeas, e depois mesmo dos adultos gêmeos. Dentro desses projetos, nós queremos saber mais sobre a individualidade, de como se desenvolve isso, esta individualidade, como se caracteriza isso. Nós queremos também ver um pouquinho mais sobre as diferentes formas de se desenvolver ao longo da vida. E também como as crianças ou os irmãos podem se relacionar entre si, ou com os pais, ou também com outros indivíduos não gêmeos, por exemplo, na escola, sei lá, que tem particularidades de ser uma criança gêmea ou não, na relação com os outros. Tá? Então, nós fazemos isso no painel através de medidas de exploração. Eu vou explicar um pouquinho mais para vocês agora sobre nossas atividades. Primeiro, eu vou falar das emoções em crianças gêmeas, depois da cooperação e de relações fraternais, seguindo das relações pais-crianças, e finalmente das amizades no contexto da gemelanidade. Então, primeiro, eu vou explicar um pouquinho uma pesquisa sobre emoções em crianças gêmeas. É uma pesquisa que usa uma termocâmera e questionários para acessar os comportamentos. Então, isso é a pesquisa da Lilian, que está organizando aqui a conversa. E antes de explicar um pouquinho mais sobre a pesquisa, vamos também definir um pouquinho o que nós consideramos aqui como uma emoção. Para nós, hoje, nós vamos considerar que uma emoção é uma reação do corpo, uma reação fisiológica. E pode ser uma reação a um evento exterior, como eu entro na minha casa e tenho uma surpresa, eu vou ter uma reação corporal, vai ter contrações, vai ter, não sei, reação sanguínea, contração dos vasos sanguíneos. Então, tem um conjunto de reação assim, que pode ser surpresa, mas se tem um bicho agressivo, por exemplo, eu posso ter um outro conjunto de contrações e isso de reações internas, que pode ser uma outra emoção. Então, nós consideramos aqui que um conjunto de reação do corpo pode ser considerado como uma emoção. E uma diferença importante é que, quando nós percebemos este conjunto, nós temos um sentimento.
Então, aqui dá para perceber o que consideramos a diferença entre emoção e percepção. O sentimento, e quando eu estou consciente desta mudança que tem no meu corpo, eu estou me sentindo feliz. Eu posso exprimir isso, mas então tem uma diferença. E Liliane está interessada de observar isso. Eu estou falando de emoções felizes aqui agora, para nós, mas Liliane quer saber mais sobre medo e ansiedade. Então, ela vai acompanhar crianças gêmeas ao longo do tratamento odontológico que a Júlia acabou de apresentar para vocês. É porque este contexto, como nós vimos já, pode ser um contexto bem... que pode dar medo, né, para alguns de nós. Então, como ela vai fazer? Ela vai usar uma termocâmera que tem a possibilidade de medir a temperatura da superfície do corpo através de uma câmera especial. A Lilian vai tomar fotos antes, durante e depois do tratamento odontológico. Ela vai observar as mudanças da temperatura na superfície do rosto. Por quê? Porque quando nós temos medo, vai ter uma mudança, então, interna, e nós vamos concentrar o sangue nos órgãos profundos, nos órgãos vitais, muito importantes, tá? Porque é uma situação extrema para nós. É uma reação natural, fisiológica. E isso faz que as extremidades do nosso corpo vai se esfriar, porque tem menos sangue circulando. Então, a ponta do nariz vai se esfriar também quando nós temos medo. E aqui dá para ver nas fotos a evolução da temperatura da ponta do nariz, ou do teste, ou da orelha também. E dá para analisar isso e ver as reações emocionais das crianças. Então, através destas reações, ela pode ter uma ideia da sensibilidade da criança ao ambiente. Porque tem crianças que são muito sensíveis ao ambiente, que vão reatar de uma maneira muito forte, com uma grande variação. E tem crianças bem tranquilas, passivas. Podia acontecer coisas ao redor e não vai mudar muitas coisas. Então, acho que a Liliane é bem interessada de ver se tem uma relação entre o fato de ser próximo, assim, geneticamente ou não, e esta sensibilidade. Será que irmãos ou irmãs gêmeas mais idênticas têm uma sensibilidade também mais idênticas ou não? Então, vamos investigar mais sobre isso. E o que é interessante também aqui na odontologia é que a Lilian e as dentistas vão perguntar também sobre como a criança está se sentindo. Então, agora, a criança fala mais sobre a percepção e faz um relato. Tem escrito relatório, mas não. Faz um relato da como ela está se sentindo, usando o exemplo das carinhas aqui, se ela está se sentindo muito bem, com a carinha feliz, ou muito mal, com a carinha bem triste. E isso pode ser interessante para ver a diferença entre o que estamos medindo com a reação do corpo e o que a criança está falando também, para ver se tem uma lógica ou se tem uma diferença, tá? E também, para ter um pouquinho mais dados, em geral, nós perguntamos um questionário sobre a sensibilidade ambiental da vida cotidiana. Por exemplo, se nós vamos perguntar à criança se ela gosta de cheiros gostosos, se ela gosta de barulhos altos. E assim dá para ver, dá para ter uma ideia da sensibilidade no cotidiano também. Bem, agora vamos falar de um outro estudo, para ver mais sobre metodologias também, que vai investigar a cooperação e as relações fraternais. A metodologia principal vai ser uma atividade de desenho. Isso é minha pesquisa. É bem simples. Eu só preciso as crianças sentar lado a lado na frente de uma mesa com uma folha branca para desenhar e 5 canetinhas. Eu vou pedir para as crianças de desenhar a casa onde elas moram. Em 5 minutos, eu vou gravar a atividade. E assim, com a gravação, eu posso observar de novo os comportamentos mais tarde e analisar tudo isso.
eu quero ver como as crianças vão interagir e colaborar, em outras palavras, como elas vão cooperar, tá? É isso que acho muito interessante de ver se tem diferenças, depende do contexto ou não, e depende também das relações entre as crianças. E para saber mais sobre o relacionamento entre as crianças, eu vou perguntar aos pais, porque as crianças são um pouquinho pequenas, têm entre 5 a, não sei, 10 anos. Mas então eu vou perguntar aos pais muitas perguntas, como, por exemplo, será que, vamos falar, Thalita quer brincar com a irmã gêmea? Vamos falar, Thaís. É o pai ou a mãe podia responder, pouco frequente, ou muito frequentemente. Né? Depois tem uma outra pergunta, será que Thaís provoca ou irrita a irmã gêmea? Tá? E nós fazemos uma série de perguntas assim, e depois nós fazemos as mesmas perguntas intervertindo as crianças. Será que agora a Thaís faz isso com a Thalita? E dá para ter uma ideia, então, da dependência dentro das duplas de gêmeos, ou da rivalidade, ou da dominância, algumas medidas assim. Eu quero também saber muito mais que isso. Com isso já é muito interessante de ver como o relacionamento pode se refletir no comportamento. Tá? Mas eu quero também ver se tem diferenças também com a cultura em geral. Então eu vou perguntar, fazer este estudo no Brasil, mas também na França e no Líbano. E para permitir de fazer este estudo internacional, eu vou fazer de um outro jeito, vou pedir que os pais vão gravar na casa deles o desenho e fazer o questionário, tudo online. Então, fique atento, se vocês são interessados para participar, vai sair logo a proposição. É isso para minha pesquisa. Agora, vamos ver também sobre as relações pais-crianças. A atividade principal é uma atividade de quebra-cabeça. Isso é a pesquisa da Bela, Isabela aqui. É uma tarefa bem interessante, onde vai ter um pai, uma mãe, no meio de duas crianças, e as crianças vão precisar juntar ao máximo de peças do quebra-cabeça. Elas têm 2 jogos idênticos, e a atividade dura em torno de 10 minutos. Então, o pai ou a mãe podia ajudar as crianças ou não, só olhar, só auxiliar, tal. E as crianças podem pedir ajuda ou não, e ser autônomo. E a Bela vai gravar isso, a atividade, para ver as interações entre os pais e as crianças. E ela também vai perguntar algumas questões, fazer um questionário para os pais, sobre o contexto familiar, por exemplo, a rede de apoio, ela quer saber quantas pessoas ajudam a cuidar das crianças gêmeas, ou sobre a educação, a criação, se o pai ou a mãe acha difícil de disciplinar as crianças, por exemplo. E com tudo isso, ela pode relacionar os comportamentos com o contexto familiar e entender um pouquinho melhor sobre o efeito de ser criado num contexto de generalidade, porque é muito importante pesquisar isso para saber se tem necessidades particulares que nós precisamos considerar. Agora, a última pesquisa que eu vou apresentar para vocês sobre a rede de amizade, e com uma atividade de rede, atividade principal, também tem uma entrevista. Isso é a pesquisa do Rafael. Então, ele vai perguntar às crianças de colocar o nome das amigas, dos amigos no papel aqui que você pode ver, nos bonequinhos, e de ordenar as pessoas numa escala de proximidade. O mais do lado esquerdo, o mais próximo com a criança mesma, são as pessoas, tá? Então, ele vai fazer uma primeira medida assim, para ver o ordenamento. E depois ele vai fazer uma pequena entrevista com a criança, que é uma entrevista
semi-estruturada. Ele tem perguntas, mas ele vai também deixar a criança falar sobre os grupos sociais, a proximidade percebida da criança com as pessoas, o contexto, tudo isso. E com esses dados, ele pode investigar e tentar de entender se tem padrões de relacionamento com crianças não gêmeas, e o impacto também com o irmão e a irmã gêmea e tudo isso. E é isso para hoje. Mas também no painel temos muito mais pesquisas sobre o desenvolvimento das crianças, sobre identidade, sobre o escolha de nomes que os pais podem fazer para as crianças, ou sobre a voz. Será que as crianças têm uma frequência de voz parecidas ou não? Como isso se relaciona com o ambiente. É isso. Muito obrigado pela atenção. Obrigada, Timon, pela sua explicação. Aí, então, Timon agora então falou um pouquinho, né, para a gente, e acho que, especialmente, de repente, para aqueles que são pais, né, entenderem um pouco o que a gente tanto pergunta, o que a gente tanto, né, fala com as crianças e com os pais, e que relação que isso tem com o que a gente está estudando, né? Agora está aberto, então, para as perguntas. Eu vou começar por uma pergunta que eu vi aqui. Será que você pode colocar todos na tela, por favor? Obrigada. Deixa eu ver aqui que eu tinha visto. Eu vou começar pela última pergunta, que é alguém aqui que falou dos filhos. Bom, mas então eu vou começar aqui, nesse momento, perguntando para vocês como tem sido essa experiência de trabalhar com gêmeos e como que aonde vocês estão agora, né? Aonde estamos nesse momento, então, aí, né? O que a gente já consegue relacionar, o que a gente já consegue ter uma ideia do que está acontecendo nos processos fisiológicos, comportamentais, a cooperação, né? E a relação aí com essa sensibilidade ambiental, né? Se todos puderem falar aí um pouquinho, rapidinho. Se vocês conseguem me ouvir, acho que fazer na ordem para não ficar naquele, vocês falam primeiro, as palavras. Eu trabalho, assim, vou apresentar de uma coisa mais genérica, né, mais genérica no sentido de ser mais geral, perdão. O meu trabalho é especificamente com a questão da sensibilidade ambiental, né, e basicamente é como as pessoas processam o ambiente, né, a gente tem pessoas que ouvem um barulho e de boas, sabe, vai fazer outra coisa, pessoas que ouvem um barulho e ficam irritadas, né, e, ao mesmo tempo, tem pessoas que ouvem uma música e, ok, está de fundo ali. Outras que se arrepiam, né, que sentem muito aquela música e tal. E a gente tem algumas evidências já de que isso tem, né, questões genéticas envolvidas. Eu participei, hoje eu estou em Ribeirão Preto, mas participei de boa parte da coleta, é muito bacana, né, todo esse processo de estar com as crianças ali, que a gente não pôde estar por conta da pandemia por muito tempo e tal. E a gente tem, inclusive, um estudo na Nature que é feito com adolescentes, que mostra que existe aí uma questão herdável muito forte na maneira como a gente processa os ambientes. Então, não é só que eu sou a pessoa mais irritável dentro de mim, a maneira como eu lido com o ambiente é diferente da maneira como outras pessoas lidam com o ambiente. E a gente tem um estudo que saiu na Nature, né, que é uma das revistas mais importantes que a gente tem, que mostra que a gente tem uma questão herdável aí em adolescentes. E eu estou trabalhando com crianças, né, para tentar estabelecer aí a questão do desenvolvimento. Que no adolescente, muitas dessas coisas já estão mais consolidadas. Então, ver como isso está se desenvolvendo em crianças, eu acho que está sendo uma experiência muito interessante. Eu tenho dados preliminares que mostram que, mesmo com crianças, isso já está acontecendo, mas eu ainda estou coletando dados, não tenho dados finais. Assim. Acho que dos outros temas, os outros são mais competentes para falar do que eu. Minha vez? Isso, vai ser mesmo. Vocês estão conseguindo me ouvir? É que tá um pouquinho atrasado o meu... Sim? Tá. Assim, onde estamos é uma pergunta... A minha resposta, primeira, o que me veio na cabeça, estamos em andamento.
não tive o privilégio de trabalhar com gêmeos por muitos anos, né? Então, é recente esse universo para mim, mas que eu venho me aprofundando, né? Meu projeto de doutorado, minha pesquisa de doutorado é sobre isso. E eu tenho alguns resultados, Lilian, são parciais, como o Vinícius falou, né? Porque a gente ainda está coletando os dados, toda quarta e quinta-feira a gente recebe os gêmeos, as crianças e adolescentes lá na FAUSP, então isso é muito bacana, né, eu reforço o agradecimento para os pais, principalmente, tem alguns presentes aqui, então muito legal que vocês estão aqui com a gente participando, porque sem o apoio de vocês, nada disso é possível, e acho que quando você comentou sobre, o que temos até agora, me vem na cabeça duas questões, assim, a primeira é sobre qualidade de vida, é um resultado parcial, mas que os gêmeos idênticos até o momento, né, eles tendem a responder sobre qualidade de vida de forma mais semelhante relacionada à saúde bucal do que aqueles que não são idênticos. A gente achou isso bem interessante. E a questão do comportamento, né? A questão do comportamento em si, a gente ainda não viu diferença entre os idênticos e os não idênticos, mas o que a gente já consegue perceber é que ao longo das consultas eles vão ficando com menos medo e ansiedade, né? Então, a importância do vínculo, deles conhecerem o ambiente, de estarem ali toda semana ou a cada 15 dias, dependendo de quando marca, né, o atendimento. Então, isso é muito bacana, né? A questão de como o ambiente influencia, né, eles se sensibilizarem com aquele ambiente, que isso vai diminuindo o medo e a ansiedade ao longo do tratamento. Acho que, por enquanto, é isso que a gente tem. Das questões de saúde bucal, né? Muita gente tem curiosidade de saber assim, e aí, os gêmeos têm a mesma cárie? Têm a mesma... a gente coleta várias questões de saúde bucal, como eu mostrei para vocês na apresentação, mas a gente tem, até agora, né, como é tudo parcial, pode mudar até o final, mas é mais a questão das manchas e do posicionamento dos dentes que a gente tem visto uma maior similaridade, né, semelhança com os idênticos, né, indicando uma maior questão genética do que a lesão de cárie em si, né, que tem muita influência do ambiente. Por enquanto é isso. Sou muito feliz de trabalhar com as crianças gêmeas, assim, e queria agradecer a toda a equipe também que faz essa coleta ser possível. Agora é o Timo que está aí com a missão de falar por vários de nós no painel. Então, sim, eu espero que eu vou conseguir falar de cada um resultados, mas em geral, como está indo, que eu não estou com certeza com a pergunta, como estão os resultados até o momento. É, porque tem pesquisas em diferentes momentos de desenvolvimento. Por exemplo, minha pesquisa e a do Rafael são bem no início, estamos bem na colheita, não tem muita análise por enquanto. Mas a da Lilian vai passar mais na análise, acho que já tem ideias de resultados. Isso, né? Aí eu podia falar melhor, talvez. Da Isabela também, mas no estado avançado. E, e todas essas outras pesquisas que eu não falei sobre desenvolvimento são etapas diferentes também, mas tá indo bem, os resultados estão muito promissor, não sei como falar isso, mas tem bastante colheita e é muito bom isso, a parceria com a odontologia. Então, eu falaria isso por enquanto, não sei se eu respondi nada à pergunta, me fala assim. Promissores. Os resultados são promissores. Coitado, Mas, tem que falar de vários. para quem não sabe, o Timo está aqui é o quê? Um ano, né? Olha o português dele, gente. É impressionante. Só estou dando dicas, porque já falei que se ele visse o meu francês, ele tacava pela janela. Mas é isso mesmo, então, né? A gente está ali trabalhando muito. Aqueles que acompanham, né? Que estão participando, estão vendo a gente sempre na loucura, correndo para um lado para o outro, trocando muitas ideias, fazendo muitas perguntas ainda, eu acho, né?
e buscando entender muita coisa ainda. E com isso eu vou fazer uma última pergunta que também é para os 4, e não é minha, mas é da minha xará, também é Lilian. E ela pergunta o que despertou o interesse no estudo pelo tema gemelar para cada um de vocês. Se quiserem seguir a ordem também, fiquem à vontade. Olha, assim, eu tenho um trajeto um pouquinho diferente de muitos deles, assim, porque eu me tornei um funcionário da USP trabalhando com pesquisa como mestre, né? Já tinha um mestrado, mas eu demorei bastante tempo até começar um doutorado, né? Eu trabalho fazendo principalmente assessoria em metodologia científica e análise estatística. Então, eu acabei perpassando por muitos temas, né? Alguns me tocaram um pouco, outros menos, né? Tenho trabalhos assim em diversas áreas. Eu sempre fui meio um teórico ali, né, da análise de dados, da metodologia científica, da epistemologia da ciência. Era um pouco a minha cara. Eu nunca tinha encontrado um tema que realmente me tocasse. E eu acho que foi, para mim, uma certa coincidência de eu conhecer esse conceito de sensibilidade ambiental, que é um conceito relativamente novo. Ele começa nos anos 90, mas só vai se estruturar mesmo depois dos anos 2000. Essa ideia de que a gente não se irrita mais com o barulho, mas o barulho é mais irritante para algumas pessoas do que para outras, né? Passa por toda uma questão sensorial mesmo, né? E a EMA, tinha outros trabalhos com a EMA, né? Mas foi no contato com ela, eu acho que eu meio que me contagiei pela empolgação dela e, de repente, essa questão, né, da genética ambiente que perpassa por tantas áreas da psicologia, né, mesmo de outras, da sociologia, da medicina, né, essa questão ela é muito forte, como eu sempre estudei muito teoria, muito epistemologia, de repente vi ali, cara, eu posso fazer algo mais direto, algo, aspas, 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 mais prático ligando isso. Né? Então, eu acho que foram principalmente essas duas coisas. Assim, o interesse pela sensibilidade, que eu acho muito legal, e um contágio emocional, aí, chame do como quiser, intelectual, emocional, enfim, da professora Emma, que montou esse grupo. Bom, parte da minha resposta também é parte da resposta que o Vinícius acabou de dar, né? Eu acho que a professora Emma é uma grande inspiração quando o assunto são as pesquisas em relação a gêmeos, mas falando especificamente da minha área, né, eu sou dentista, então a questão da gente conseguir saber se a influência sobre tal questão é mais genética ou mais ambiental, e isso ser possível, né, de descobrir quando a gente está no nosso caso, né, com crianças gêmeas, então isso chamou bastante atenção, e é uma área que, assim, na odontologia, ela ainda essa parte desses estudos, ela ainda é pequena, né, existem, sim, estudos com gêmeos, mas ainda é pequena, então, assim, a oportunidade de aprofundar esses estudos, e não apenas nas questões de saúde bucal por si só, mas também a gente conseguir expandir isso, né, a questão dos gêmeos em relação ao comportamento, né, então isso também me chamou bastante atenção, em relação à qualidade de vida, que são temas mais abrangentes dentro da odontologia, então isso chamou bastante atenção e completa, né, termino com a questão da professora Emma ser uma grande inspiração, né, o meu orientador incentivou muito também, o professor Fausto, então é isso que me atraiu. Uma coisa pessoal sobre a questão de estudar gemelares, desde criança eu falava que eu queria ser mãe de gêmeos, então isso é uma coisa que eu acho bem legal, eu estudar gêmeos, né, ainda não tenho filhos, mas é uma coisa pessoal que me atrai também dentro da própria pesquisa que eu desenvolvo. Nossa, para responder, acho que vou responder para mim, então, porque não vou responder para as outras pessoas dos estudos que eu apresentei. Mas eu cheguei no estudo sobre a genialidade bem ao acaso, na verdade. Então, eu acho que eu não vou ressaltar ou enfatizar o quanto interessante pode ser para a ciência. Isso, então, já tem esse interesse científico. Mas eu desenvolvi um interesse bem particular com a genialidade depois de conversas, notavelmente, particularmente com a Bela, o estudo dela sobre a relação pais-criança, a criação
das crianças gêmeas, porque eu acho que tem um lado social importante e que eu acho muito importante de usar a ciência para tentar de melhorar como podemos a sociedade ou as situações que nós vivimos. Então, eu entendi que tem particularidades, necessidades de ser uma criança gêmea ou de ser adultos também gêmeos, que é muito importante de pesquisar. E acho que isso foi uma coisa que me engajou com o assunto e é assim que eu gostava, que eu gostei de desenvolver pesquisas com a genialidade. Acho que foi o caminho, mais ou menos. Tá certo, gente. Muito obrigada pelas respostas.